Então vamos mostrar para vocês, para muita gente, eu acho que boa parte de vocês nunca pegou um balanço financeiro de uma empresa, né? Essa aqui é a demonstração de resultados da Petrobras, publicada agora, esses dias, né? Tem aí uns 2 ou 3 dias. Então, é assim, essa aqui é a capinha bonitinha. Esse é um documento de 161 páginas. Esse não é o único documento que é apoiado. Esse é apoiado não, que é publicado. Esse aqui é o documento em português, eles publicam esse mesmo bagulho aqui em inglês, tá? Publicam as demonstrações isoladamente, aí vem, né, os balanços não, as demonstrações financeiras propriamente ditas, que aqui no meio elas estão emboladas junto com outras informações. Mas isso aqui, ó, são as demonstrações financeiras, ó, demonstrações financeiras de Petrobras, do ano relativo ao ano de 2024. Aí você vem, torce até índice para você ver como é grande, né? Ai, como era grande. Começa pelo balanço patrimonial e aqui ó, para quem nunca fez uma avaliação de balanço, ou uma avaliação fundamentalista, ou sequer em algum momento da sua vida leu um demonstrativo financeiro, esses números são importantes. Mas estão vendo essa coisinha aqui no meio chamada notas? Essas aqui são as notas explicativas. Isso aqui é tão ou mais importante do que esses números. O grande problema é que elas são listadas lá embaixo, tá? Lá para baixo. Eu vou mostrar isso quando a gente chegar lá. E cada uma dessas notas explicativas, ela tem que ser lida. Todas. Por quê? Porque é referente ao caixa. Por exemplo, aqui a nota número 8 é referente ao caixa e equivalente de caixa e títulos de valores imobiliários. Aí tem lá uma observação na nota número 8 falando sobre isso. Algumas são curtinhas, algumas são enormes. Certo? Bom, e aqui temos o consolidado da controladora. A controladora esquece a parte da controladora. Fica só aqui no consolidado. Consolidado é aquilo que nos interessa porque é o balanço da empresa propriamente dito. E aí nós vemos, vamos ter aqui uma opção de informações. O balanço patrimonial é aquela fotografia da empresa que você pega no final do ano anterior e vê no final do ano passado, o ano de 2024. Nós estamos em 2025 e esse balanço aqui patrimonial é referente ao exercício que terminou no Brasil em 31 de dezembro de 2024. Por que esse no Brasil é importante? Porque você vai ver que mais para frente eu vou avaliar Petrobras em comparação com outros ativos internacionais. Tá? Suas concorrentes. Quem é que compete com Petrobras no Brasil? Ninguém. Não tem. Certo? Ela pega aí Prio, pega essas outras, não chega nem perto. Nós estamos falando aqui, esses valores estão em milhões de reais. Portanto, esse númerozinho aqui, ó, só o caixa e equivalente de caixa, ou seja, grana. Grana é aquilo que eu posso transformar em grana de hoje para amanhã, né? Rapidinho. A Petro tinha no final do ano 20 bilhões de reais. No ano anterior tinha 61 bilhões de reais. Aí você olha para Prio, olha para, sei lá, qualquer outra que você quiser ver aí, e não chega nem perto. Com quem que você compara isso? Você compara com aquela empresa da Arábia Saudita, você compara ela com a Shell, com a BP, são outros gigantes internacionais, em onde aí sim é um patamar que a gente pode comparar. Certo? E aí a gente está aqui na parte do balanço e ela vem discriminando tudo direitinho, né? Do ativo, o que é aquilo que a empresa tem e pode transformar em dinheiro no prazo de um ano, tá aqui em cima. Tudo que a empresa tem e que ela não pode transformar em dinheiro no prazo de um ano, que ela acha que vai levar mais de um ano para transformar em caixa se precisar, e aqui estão incluídos, inclusive, o imobilizado. Quando você fala imobilizado, é o investimento da empresa. Né? Por exemplo, a Petrobras não pode vender os poços de petróleo. Se ela vender os poços de petróleo, vender os navios, vender os bagulho todo, ela vai produzir petróleo como? Não vai, né? Então ela não pode vender isso. Isso aí é o imobilizado. Isso aí é aquilo que a empresa tem, é o patrimônio da empresa. No caso do Petrobras, são essas coisas. Mas você imagina que você tem lá a padaria, o meu exemplo velho e bom da padaria. E o cara fala assim, quando você fizer um balanço, e faz o balanço da padaria também, e aí você tá lá no imobilizado, é o forno. Aí o cara fala, não, mas vai vender o forno. Tá bom, faz o pão como, porra? Esquenta na mãozinha, né? Faz uma fogueira no meio da cozinha? Não faz. Então são coisas que a empresa não pode vender, certo? Se ela, melhor, vender ela pode. Ela não pretende vender, é diferente. Tem aqui as dívidas, também aquilo que ela tem que pagar no próximo ano. Tem aqui aquilo que ela tem que pagar, mas já a partir de um ano. Então você, por exemplo, como um debenturista da Petrobras,
você é um credor da empresa. E essas debêntures normalmente não vão vencer nos próximos 12 meses, vão vencer, sei lá, quando. Então você é um credor, sua dívida aparece aqui, ó. Tá? Sua dívida, você está incluído nessa parte aqui do balanço. Certo? E aí vem no final o patrimônio líquido, que é aquilo que os sócios, quem é dono da Petrobras, tá? Sócio é dono. Dono é quem tem ação ordinária. Quem tem ação patrimonial, por exemplo, eu tenho uma porção de ações patrimoniais da Petrobras. Eu não sou dono da Petrobras. Eu sou credor. Dono é quem tem Petro 3. Tá? O governo federal é dono da Petrobras. Porque ele tem a maior parte das ações ordinárias de Petrobras. Ele é dono. Certo? Então, e outras pessoas são também donas, não sou eu. Mas tá aqui. Então, patrimônio líquido, tá aqui o patrimônio da empresa. Vem aqui a demonstração de resultado. Essa demonstração de resultado é espetacularmente importante. Porque é aqui que a gente vê efetivamente o quanto que a empresa teve. Isso aqui muda o que a empresa é. Aqui é o que a empresa fez ao longo do ano de 2023. Então, se aquele de cima é uma foto, esse aqui é um filme. O que aconteceu com Petrobras ao longo de 2023? E aí você vai ver aqui. Certo? E aí vem começando lá com, né, as receitas, ou seja, tudo que ela vendeu, né, vendeu em geral, tudo que ela vendeu e que faz parte da atividade principal dela. No caso da Petrobras é petróleo, derivado de petróleo, esses bagulho tudo aí que tem a ver com petróleo nas suas várias vertentes. Certo? A Petrobras vendeu um carro, que ela tinha lá, um caminhão, sei lá, e ela vendeu aquele caminhão porque ela, sei lá, o caminhão estava velho, vendeu aquele e vai comprar outro. Pô, isso é receita? Não, não é. Vai ter que ser descontado aqui embaixo. É onde aparecem as tais notinhas explicativas. Um caminhão não vai fazer diferença nos bilhões de Petrobras, né? Observa que ela vendeu, que ela recebeu em grana, ó, receita, 490 bilhões de reais ano passado. 490 bilhões de reais é a receita de Petrobras. Tá? Não estamos falando de mixaria, né? Aqui o negócio é grosso. É um troço que é muito caro para produzir, né? Petróleo é caro, toda aquela estrutura, todos os custos, funcionamento daquela porra toda, tem aqui os custos, né? Que já faz, tem imposto, tem uma opção de coisa. E aqui vem, né, a parte dos funcionários que eu estava falando ali em cima, mas vem aqui, ó, a parte de geral, administrativa, custo da rapaziada, né? Tudo isso e tal. E você vem chegando naquilo que importa, que é a última linha, né? A última linha, que o pessoal chama de última linha, é o lucro líquido. E é isso que, no final das contas, interessa para o cara, né? Seja para quem quer que seja, quem quer que tenha interesse em Petrobras, o que os caras olham é só isso aqui, ó, lucro. E aí o cara olha 2023 e fala assim, porra, tinha um lucro de 125 bilhões de reais e esse ano teve um lucro de 37 bilhões de reais. Caiu uma barbaridade. Aí você olha e fala, pô, isso aqui caiu quase 90 bilhões de reais. Pronto, a empresa vai falir, o governo meteu a pata na porra da empresa, vai quebrar, vai ser o inferno e tal, e aí o ativo caiu 8%. Por causa disso aqui. Certo? Só que não é bem assim que a banda toca. Agora vem outras demonstrações de exercício, vem aqui a demonstração de resultado abrangente, pouca gente olha isso, vem aqui a fundamental demonstração de fluxo de caixa, o valuation é feito em cima disso. As formas mais modernas de valuation são feitas em cima desse troço aqui, certo? Então, isso aqui é mesmo muito importante. Isso aqui é como se fosse aquele canhoto do cheque. Quem já teve cheque alguma vez na vida, né? Sabe o que é? Você você tem uma grana lá na tua conta. E você anota lá na primeira folhinha do cheque. Eu tenho, sei lá, a Petrobras tinha 125 bilhões. Aí ela escreve lá, tenho 125 bilhões na conta. Agora tem que pagar o salário da rapaziada, tal, faz o cheque tanto. Aí diminui aquele cheque, diminui daquele saldo, né? E aí, porra, ao mesmo tempo, a galera que eu vendi o petróleo fez um depósito, entrou lá uma grana que ninguém tava me devendo e tal, e tudo isso vai entrando aqui, ó. Todas as entradas e saídas de dinheiro ao longo do ano vão sendo contabilizadas nesses negócios. Para no final a gente saber, ó, de onde que vem o dinheiro que a Petrobras tem? De como é que ela saiu? Lembra lá? Como é que ela saiu de um ativo? Do ativo, passivo dando mesmo, porque os números são iguais. Como é que ela saiu de um ativo
total, ou passivo total, tanto faz o número que você está olhando, de R$1 trilhão para 1,12 trilhão de reais. Como que isso virou isso? Como que o patrimônio da empresa, que era patrimônio líquido, era 382 bilhões de reais, diminuiu para 367 bilhões de reais? Como que isso aconteceu? Tá explicado aqui embaixo. Aí quando você lê esse bagulho aqui, você vai descobrir, ó, entrou dinheiro, saiu dinheiro, entrou dinheiro, saiu dinheiro, entrou, saiu, entrou, saiu. No final, quanto é que deu? No final, quanto é que deu? É aqui a conta. Certo? Então você vai ver que ela tinha 60... lembra lá no início? Tinha um cara dizendo lá, quanto que ela tinha em conta? Dinheiro equivalente de dinheiro. 61 virou 20. Por quê? Porque essas contas todas aqui vão chegar lá embaixo naquele número. Isso aqui é a demonstração do patrimônio, da mutação do patrimônio líquido. A maior parte das vezes não olha, a pessoa não olha, isso aqui também não olha. Tá. Então isso aqui são as benditas demonstrações financeiras tão famosas. E essas são as malditas, e aí eu digo do ponto de vista de pessoal, e que eu acredito que quase todo mundo também odeie as notas explicativas. Porque as notas explicativas, conforme você pode ver, essa aqui é só a nota explicativa número 1. Então ela está explicando o que é Petrobras, o que é não sei o que, tal, aí mostra esses gráficozinhos, tem que ler essa porra toda. Certo? Tem que ler tudo isso aqui para você fazer um valuation decente. Aí agora vamos para a nota número 2. Lembra que tinha uma nota número 8? Começava lá no caixa, equivalente de caixa? Ó, eu já rodei página para burro aqui e ainda não cheguei na nota número 8. Mas vou chegar. Aí quando chegar na nota número 8, ele explica como é que é o critério que eles usam para fazer, porque tem vários. Petrobras é uma empresa que tem atuação internacional. Qual o critério de contabilidade foi usado? Aí ele explica todo ali os detalhes e tal. Aí vem aqui, ó, nota número 8, aquela que aparecia lá em cima. Caixa equivalente de caixa. Aí ele vem explicar isso aqui em detalhes. Todos os detalhes do que aconteceu, por que aconteceu, tal. Todas aquelas explicaçõezinhas, todos aqueles detalhezinhos do troço. O que ela tem de aplicação financeira no Brasil, fora do Brasil, né? O que ela tinha, o que era, que tipo de aplicação tinha. Tá tudo aqui. Então, se você um dia quiser se interessar mesmo por Petrobras, quiser ser sócio de Petrobras para valer, você tem que entender isso. Né? Por exemplo, ela tinha CDB, né, no Brasil, fora, né, uma amortização dos custos, tal, tudo isso está aqui. Ó. Qual a prática contábil que foi utilizada para poder fazer aquelas contas? Então, esses detalhes estão todos explicadinhos. Beleza? Então, é daqui que vem as informações que vocês vão ver que eu discuto aqui. Tá? Análise preliminar. Por quê? Porque eu não entrei na profundidade de todo o balanço, que não deu tempo ainda, tá? Devido a Petrobras ter lançado o troço. Ter soltado o release. Agora, tem 2 dias. Não deu tempo de fazer tudo ainda. Eu vou fazer, mas por enquanto não deu. E aí é onde aqui que a gente tem que trabalhar, tá? Vamos tentar entender, tá? Esse quadrinho aqui resume o que está escrito em volta. Tá? Então vamos no quadrinho, que é para resumir. Receita. Receita, lembrando para vocês, é a grana que entrou. Né? Que ela vendeu contra... para tudo, todo mundo. O que ela vendeu como empresa? Ela teve uma queda de receita de 4,1%. Certo? Entender que ela teve a queda de receita é fácil, é só você olhar o número. Entender por que ela teve a queda de receita é a diferença da análise aprofundada da preliminar. O lucro caiu 70%. Os custos operacionais praticamente ficaram estagnados. É uma diferença muito pequena. Aí a gente vê aqui, ó, perdas cambiais. Ora, a receita caiu? Caiu. Mas caiu um pouquinho, caiu 4%. Não é muito. Tá? Observe que Petrobras vende produtos dentro do Brasil. Né? Tudo que você compra aí basicamente vem da Petrobras, a maior parte, em termos de derivado de petróleo. As outras são pouco significativas. Mas ela também vende para fora. Nós somos um exportador de petróleo. Quem não sabe disso, o Brasil exporta petróleo. E importa derivados de petróleo. Então a gente exporta, por exemplo, petróleo, importa diesel, exporta gasolina, importa diesel. Então é uma confusão danada. O que vai e o que vem. Na parte da receita, ou seja, por que a Petrobras ganhou menos dinheiro no ano passado? Vocês viram que o dólar subiu um bocadinho, né? Quem acompanha o canal viu que o dólar subiu um bocadinho ano passado.
Isso aqui, ó. Isso aqui é o ano de 2024, o dólar começa em 5 e pouco e termina o ano, em dezembro, em 6 e pouco. Subiu R$ 1. Subiu mais ou menos 20%. Bom, Petrobras tem muitos custos em dólar e até recentemente ela repassava isso imediatamente. Aumentou o custo, ela, pau, botava lá na bomba de gasolina a diferença. Quando mudou o governo, eu acho que agora eu estou na dúvida se mudou nesse governo ou se foi no anterior. Eu acho que foi no finalzinho do anterior e não nesse. Mas de uma forma ou de outra eles mudaram essa política da Petrobras ficar ajustando o preço do combustível toda hora. Por quê? Porque o dólar sobe, o custo sobe e tal, não sei o quê. Ele ficava ajustando aquilo toda hora. A Petrobras, isso passou a ser esporádico, não passou a não ser constante, passou a ser esporádico. Ora, durante toda aquela fase final do ano, quando o dólar realmente deu uma disparada forte, a Petrobras não conseguiu fazer esse reajuste porque não deu. Não estava dentro das diretrizes que eles podiam fazer. Logo, durante todo esse tempo, o último trimestre do ano, a Petrobras trabalhou com as suas margens muito amassadas. Por quê? Porque o custo das coisas aumentou e ela não conseguiu mexer com isso. Certo? Então, explica a diminuição da receita. O lucro, nós vamos chegar nele. Perdas cambiais. Durante o ano de 2023, a Petrobras teve um ganho, se eu não me engano, foi um ganho financeiro aqui, de 11 bilhões. Durante o ano de 2024, ela teve uma perda financeira de 82 bilhões de reais. 82 bilhões de reais. Por quê? Porque ela trabalha com uma moeda, embora a moeda funcional da Petrobras seja o real, ela trabalha com tudo em dólar. Ela exporta em dólar, ela compra os insumos em dólar, ela faz tudo em dólar. Tirando o salário e as despesas dentro do Brasil, de pessoal, dessas coisas, tudo que a Petrobras faz é em dólar. E era exatamente esse o ponto que antes ela repassava. O dólar variou, ela repassava tudo para todo mundo. Pronto, acabaram com isso, passaram que ela ia fazer todas as cotações em reais, mesmo ela operando em dólar. Tá aqui a diferença. 82 bi foram as perdas cambiais que ela teve. Um aumento em relação ao último ano de quase 600%. Né? Pega esse número e soma com esse aqui, que foi o lucro. Então, nós vamos somar 37 mais 82. 119 bilhões. Se não fossem as perdas cambiais, o lucro da Petrobras teria caído de 125 bi para 119 bi. Essa diferença absurda aqui, ó, se deve, em grosso modo, às perdas cambiais. E isso foi ignorado pela mídia na divulgação do resultado da empresa. Ora, mas ela efetivamente teve perdas cambiais. Sim. Mas do mesmo jeito que ela perde quando sobe, ela ganha quando desce. Certo? Então, ela quando sobe o dólar, ela perde. Quando desce, ela ganha. E o que o dólar está fazendo recentemente aqui? Ó? Caindo. Caso o dólar venha a se estabilizar num certo patamar, como mais ou menos por aqui, a situação de Petrobras fica bastante diferente daquilo que foi. Daquilo que foi o final do ano. Porque ela pegou, o fim do ano pegou o dólar na máxima. Literalmente na máxima histórica. Desde o plano real, né? Então, esse processo aqui foi feito com o dólar na máxima. O próximo ITR, que vai ser daqui a alguns meses, né, agora vai pegar o primeiro trimestre do ano, ainda não, nem fechou o trimestre ainda, já vai refletir o ganho cambial, provavelmente, que a Petrobras vai ter por causa da queda do dólar. Mas observe que, então, isso aqui é mesmo muito importante. Tá? Porque foi baseado, muito baseado nisso. Observe que a dívida da empresa não aumentou grandes coisas, 2 ou 3%.
As despesas financeiras aumentaram. Ela teve que ter mais custo de financiamento. Pô, olha a perda que a empresa tem. Dinheiro tem que, né, tem que vir. Então, aumenta aqui as coisas, despesa financeira. Queimou caixa nesse meio tempo para manter a operação rodando bem. E aqui tem um problema. Os dividendos no outro ano, em que ela tinha tido um baita lucro, foram de 97 bi, quase 98. E eles mantiveram esse ano, basicamente a mesma coisa, teve um aumentozinho, 2,4%, mas eles mantiveram os dividendos altos. Então a programação da Petrobras é pagar 100 bilhões de reais em dividendos. Cara, isso é complicado. Por quê? Porque ela não teve lucro para pagar esse dividendo. O dividendo, ele normalmente tem que vir do lucro. Ele pode vir de reservas para pagamento de dividendos, isso é uma outra forma de pagar. Mas, normalmente, você paga dividendos do lucro. Se a empresa não teve lucro, ou não teve tanto lucro, ela não poderia pagar a mesma quantidade de dividendos. Isso é um problema. Porque, através desse tipo de coisa, a empresa depaupera o seu financeiro e sobra menos dinheiro para investimentos. Tá? Quando você vai ler aqueles documentos todos lá, você vai ver e ver a entrevista, porque o release daquelas coisas todas, ela é acompanhado de um mise-en-scène danada, né? Aquele frufru, vai o diretor do não sei o quê, vai o CEO, vai a galera toda lá, porque é a hora do cara aparecer na televisão e tirar a onda dele, né? Ele ganha 300 mil reais por mês, mas ele também gosta de tirar onda. E aí, a presidente da Petrobras já falou que aquilo que elas iam fazer em 2026, eles estão adiantando para 2025. Então, várias coisas que eles iam fazer em 2026, eles estão puxando para agora, que é uma tentativa de equilibrar melhor esse negócio aqui. Certo? Então, é muito importante, esse quadrinho aqui, ele é muitíssimo importante para as pessoas entenderem que sim, diminuiu o lucro, mas não foi porque a empresa fez uma grande cagada. Ela não se endividou brutalmente, como foi em outras épocas. Não foi uma questão de endividamento. Não foi uma questão de gastar o dinheiro torrando, sei lá, fazendo o quê, como já foi em outras épocas. O grande peso da perda, da diminuição do lucro, foi, perda cambial, e 2, a diminuição da receita muito fortemente calcada no final do ano, quando ela não conseguiu repassar a subida do dólar, essa subida violenta do dólar no último trimestre do ano, o dólar saiu de 5,6 para 6,30, ela não conseguiu repassar isso para os seus preços, por conta dessas normas do governo, que é o controlador, e, portanto, amassou um pouco a receita dela, que caiu só 4%. Óbvio que normalmente a gente espera que isso aumente, né? Todo mundo sempre espera que as coisas aumentem. Né? Todo ano aumenta. Mas não é muito viável você pensar que vai aumentar o tempo inteiro pro resto da vida. Ocasionalmente dá uma oscilada, como foi nesse caso. Então, importantíssimo entender isso. Por isso que eu estou perdendo tanto tempo falando desse negócio. Mas existe um outro documento em que aí é o blá 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 da empresa. Né? Eles botam fotinha, botam desenho. Fica tudo tão bonitinho, cara. E ali só tem coisa maravilhosa. Né? O Fantástico Mundo de Bob é impresso com o seu capital, no caso dos sócios da Petrobras, com o capital dos caras impresso ali para dar para vocês todas aquelas informações super bonitinhas que a empresa tem. Raramente vem coisa ruim. Eles dizem, olha, temos aqui um problema cambial, mas vamos melhorar isso e aquilo, e aquilo, e aquilo. Tem que conseguir ler nas entrelinhas e descartar o blá 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 dos caras para poder procurar o que efetivamente está acontecendo, porque a empresa está perdendo margem de eficiência. O lucro por ação vem diminuindo acentuadamente. O retorno sobre o patrimônio vem diminuindo acentuadamente. Não foi só do ano passado para cá. Já tinha acontecido do outro ano. Observa que esse cenário aqui está mostrando uma coisa bastante diferente daquilo que é o fluxo de caixa descontado. Certo? Então é importante entender que ela vem perdendo espaço aos poucos. Não foi uma coisa que aconteceu de uma hora para outra. Isso explica por que a Petrobras não sobe. Por que ela está andando de lado? Por isso.
Quando você olha aqui certos indicadores, aqui o preço-lucro ele é muito enganador, tá? As pessoas usam muito o preço-lucro, mas ele é o pior, um dos piores. Então, isso aqui foi inventado pelo Graham lá em 1934, velho. E os caras continuam amarrados nesse negócio. Mas o preço-lucro é muito enganador, porque se o preço continua igual e o lucro cai, o preço-lucro sobe, né? Porque o denominador diminui, o número sobe. Então, esse número aqui reflete efetivamente o que é a Petrobras? Não, porque o preço tende a acompanhar isso, ele vai se reajustando. Então, esses números aqui, esse número aqui especificamente é muito enganador. Tá? Mas, por exemplo, o preço sobre o valor patrimonial, ele está num patamar bom. O mercado continua vendo a empresa como uma empresa boa. Esse indicador aqui é muito importante. Tá? Em que é o Enterprise Value, que não é o valor de mercado da empresa. O valor de mercado da empresa é você pegar o quanto a ação custa e multiplicar pelo número de ações. Tá? Então você tem o preço de mercado da empresa, que no caso da Petrobras, sei lá quanto é que é, mas é muito dinheiro. Isso aqui não é isso. Isso aqui você tem que descontar algumas coisas. Tá? E aí você divide por aquele EBITDA que a gente calculou. O EBITDA, ele não vem direto no balanço. Até a Petrobras bota no balanço dela, o que é muito bom, porque diminui a nossa necessidade de ficar fazendo uma porrada de conta. Mas a maior parte das empresas não fornece o EBITDA. Então a gente tem que calcular. Certo? E aí dá margem para o pessoal errar na conta, ou botar uma coisa a mais, ou uma coisa a menos, e é por isso que você vai ver que em alguns sites o EBITDA não bate com o outro, por isso, porque um cara pode usar um critério diferente do outro. Mas observe que a Petrobras, que tinha uma geração na sua atividade primária, tinha uma geração de caixa, de grana, produzindo para em 1,8 para pagar o seu valor de mercado em 1,8 vezes, isso está piorando. Lógico, porque a margem EBITDA está diminuindo, isso aqui tem que piorar também. Quanto maior esse número, pior. Quanto menor esse número, pior. Esse número é desculpa. Aqui não é a margem, mas é o EBITDA. Esse número é o denominador. Aquele número é o denominador desse. Portanto, se esse número aqui, EBITDA, diminui, o número aumenta. Pior. Por quê? Bom, eu não entrei na análise de debêntures da Petrobras e ela tem debêntures, certo? Mas eu não entrei nessa análise. Mas os covenantes das debêntures, muitas vezes, estão baseadas nisso aqui. O empréstimo que o banco concede para a empresa é frequentemente baseado nisso aqui. Então, se ela tem uma margem, um EV/EBITDA de 1,89, ela muitas vezes consegue, vamos chutar aqui uma taxa de juros de 10%. Tá? Pô, mas é abaixo da Selic. Cara, tô chutando um número. Só para ficar claro. Se ela tem um EBITDA, uma margem, um EV/EBITDA de 2,83, ela já não consegue 10%. Ela consegue 13%. Se isso aqui passar de 4, aí o banco só concede empréstimo com 15%, 16%. Portanto, quanto pior esse número, mais cara fica a dívida da empresa. E, como isso é um fator muito importante, muitas vezes os covenants das debêntures utilizam isso aqui como métrica. Se passar de um certo ponto, o debenturista, o corno que comprou a dívida da Petrobras, pode falar, ó, bicho tá pegando, quero sair, e a Petrobras é obrigada a devolver o dinheiro do cara ali, dentro daquilo que sobrou nas debêntures. Certo? Então isso é um covenant das debêntures, que eu não vi as da Petrobras ainda, não deu tempo, para ver se tem, porque ela pode emitir debêntures sem covenant, ou pode emitir com covenant, e qual é o covenant? Porque isso aqui começa a ficar chamando a atenção. Normalmente, esses covenants giram em torno de 4,5, 5, e passou disso, enrola para a empresa, porque ela tem que pagar as debêntures. Ou melhor, quem tem debêntures pode ir lá e entrar no caixa da Petrobras e falar, meu irmão, me dá meu dinheiro aí. E a Petrobras tem que dar o dinheiro para ela. Se dá o dinheiro, é menos dinheiro que sobra para a empresa. Se é menos dinheiro que sobra para a empresa, ela vai ter que ir no mercado para captar dinheiro no banco, que vai conceder o empréstimo mais caro para ela. Então, essa métrica, ela é mesmo muito importante. Aqui tem outras métricas que a gente viu, olha, como o beta dela diminuiu nos últimos tempos, revelando como ela tem andado de lado. Tá? Porém, isso também indica menor potencial de valorização. Vocês viram quando eu mudei o beta para mais, o troço começou a complicar. E aqui vem uma coisa que impacta muito o bolso da rapaziada, inclusive eu, né?
que é o seguinte, o dividend yield, tá, é a divisão do lucro, daquilo que a empresa resolve pagar, né? Eu vou ficar fazendo conta, né? Não vamos entrar na conta. Mas o dividend yield que a empresa vinha pagando, pagou em 2022 74% de yield. Tá? No ano passado já pagou 19%. E esse ano vai pagar... no ano passado pagou 10,33%, no outro 19%, no outro 74%. Ela está diminuindo drasticamente a proporção de dividendos pagos. E isso aqui é um dos atrativos muito grandes para atrair capital estrangeiro para a empresa, para a ação da empresa. Uma das coisas que sustenta o preço de uma empresa é a galera comprando, eu falei sobre isso essa semana, né? A pressão de compra, gente interessada em comprar. E uma das coisas que faz com que muita gente queira comprar a Petrobras é justamente o yield que ela estava pagando. Ela vinha pagando um yield muitíssimo, muito bom, e aí está reduzindo. Menos gente tem interesse em comprar a Petrobras, porque pensa um fundo de pensão que tem que pagar as aposentadorias da galera lá, e ele conta com esses dividendos para pagar. Pô, se era tanto, passa para tanto, tem alguma coisa errada. O valor total não mudou do ano passado para esse. Pelo contrário, saiu de 97 para 100. Eu mostrei isso lá em cima. Mas observa que o dividend payout, e isso aqui é mesmo muito importante, é o quanto do lucro a empresa está pagando em dividendos. Porque a empresa só pode pagar dividendos do lucro, ou se ela tiver uma reserva feita especificamente para isso. Muitas empresas, para o dividendo não ficar pulando para um lado e para o outro, eles vão fazendo reservas ano após ano, e conforme um ano dá muito lucro, eles aumentam a reserva e distribuem mais ou menos o mesmo dividendo. No outro ano não dá tanto lucro, eles distribuem o mesmo dividendo, mas botando parte dessa grana que estava guardada, eles botam para compensar. Então a empresa vai ajustando isso para manter uma certa regularidade nos dividendos, porque os dividendos são muito importantes para os investidores. Empresa nenhuma pode pagar todo o seu lucro em dividendos, porque senão não sobra dinheiro para investir. Você pode pensar em Odontoprev, que é uma empresa que basicamente tem umas salinhas, os funcionários, computadores, e ela simplesmente vai lá e vai distribuir o lucro. Pegou o lucro, o que ela vai fazer? Ela já não tem muito mais para expandir, já expandiu o que tinha para fazer e tal. Pronto, ela pega e distribui. Você pega um Itaú da vida, que é um banco gigante, que já tem uma dominância de mercado enorme, não tem para onde expandir. Então ele tem um lucro sensacional, ele pega e distribui uma grande quantidade daquele lucro. São empresas que não são tão intensivas em capital. Petrobras é. Vale é. Por quê? Porque são empresas industriais. São empresas que, tem que renovar aqueles barcos, aquelas plataformas. Tem que cavucar o fundo do mar. Tem um milhão de coisas. Tem refinaria, tem o cacete a quatro. Isso é intensivo para burro em capital. Se a empresa gastar todo o capital que tem pagando dividendo, vai investir como? Vai pegar dinheiro emprestado para investir? Ao invés de usar o lucro? Portanto, essa manutenção da taxa de dividendo, do dividend payout tão elevada, e esse ano, se eles efetivamente pagarem o dividendo que eles disseram que iam, vai dar 272%. O cara está pagando quase 3 vezes o lucro em dividendo. Não faz sentido. Certo? Então a empresa teve um lucro X, pagou uma cacetada de dividendos, é isso aqui. Não sobrou dinheiro para pagar nada. Pelo contrário. O dinheiro tem que sair de algum lugar. A Graziane falando, obrigado por dividir essa análise, você é incrível. Obrigado, Graziane. Nem minha mãe, nem minha mulher me chama de incrível, cara. Ai, ganhei minha tarde. Valeu, obrigado. Eu estava com dúvida em relação ao pagamento de dividendos tendo prejuízo. Ela não teve prejuízo, ela teve lucro. Observe que a Petrobras não teve prejuízo. A Petrobras teve lucro, tá? Há um engano crasso porque a imprensa disse que ela teve prejuízo. Esse aqui é o lucro líquido de Petrobras no ano de 2019. De 2024. Ela teve um lucro de 37 bilhões de reais. Ela teve um prejuízo de 16 no último trimestre do ano, em relação ao mesmo trimestre de 2023. A Petrobras, ano passado, teve lucro. E não foi pouco lucro. Foi pouco em relação ao que ela teve em 2023, né? Caiu por conta, boa parte disso, do
do resultado financeiro, que é fortemente influenciado pelo problema cambial, mas se não fosse o problema cambial, o lucro teria caído? Teria. Mas pouco. Tá? A diferença aqui dava pouco, dava uma diferença de 5%, 4%, em linha com a diminuição da receita. Lembrando que houve manutenções programadas no final do ano e houve o problema de ela não conseguir repassar os preços. Então a receita diminuiu 4% mais ou menos, e isso aqui teria caído, se não fosse o problema cambial, o lucro da Petrobras teria caído bem em linha com a diminuição da receita. Mas não foi, porque o lucro, porra, o resultado financeiro foi 272% maior do que do outro ano. Graças àquela depreciação do real. Certo? Então não acha, porque a primeira notícia que saiu na imprensa é que a Petrobras deu prejuízo. Erraram. E esse é um dos motivos, na minha opinião, esse é um dos motivos que aconteceu isso aqui, ó. Caiu 8% e voltou. Por quê? Porque primeira notícia que sai, Petrobras tem prejuízo no ano. Porra, sai de 125 bilhões de lucro para 16 bilhões de prejuízo. Putz, grila, né? Uma desgraça. Mas não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Ela diminuiu muito, caiu para 37, que já é cair muito. Mas não foi para prejuízo, continuou tendo lucro. Continuou tendo lucro. Mas um primeiro momento saiu essa notícia. E eu tenho certeza que muita gente tomou decisão equivocada, tomou decisões econômicas equivocadas baseadas nesse tipo de notícia. E aí agora paga o preço, né? Então é isso aí, galera. Já falamos bastante, minha voz acabou. Tchau, bênção pra vocês. Bom final de semana, bom feriado, boa semana. A gente se vê só na outra semana se tudo der certo, tá? Se não, quem sabe? Eu sempre posso aparecer antes. Um abração. Tchau.